Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Anete Moreira e apresento mais um DBO em Foco, um programa que leva até você as principais reportagens e artigos da versão impressa da revista. Hoje vamos falar sobre o artigo Fatos e Causos Veterinários, de Henrique Ortolani, professor titular da Clínica de Ruminantes da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Os diretores dos filmes de terror exibem com destaque os olhos dos vilões, geralmente avermelhados. E eles transmitem pavor. E foi com essa comparação que o professor começou a escrever esse artigo muito especial. E quando o olho rosa ataca o rebanho? Seja bem-vindo, professor. É um prazer receber o convite de vocês. Primeiro nós vamos entender como que é a anatomia do olho, para que a gente possa entender melhor o assunto, né? Para a gente entender um pouquinho das doenças oculares, né, das doenças do olho, em especial o olho rosa, é fundamental a gente entender a anatomia. A gente começa dizendo da conjuntiva. O que é a conjuntiva? É aquele saco que envolve o olho, certo? Que começa na parte interna da pálpebra e ele encosta, né? Ele vai praticamente formar esse saco, termina na esclerótica, né? Um nome difícil. Esclerótica quer dizer uma coisa dura, que é uma capa que envolve quase todo o olho, que dá a consistência do globo ocular. Esse saco conjuntival, ou a conjuntiva que nós chamamos, para você ter uma ideia, é quando você vai, por exemplo, ao médico ou o veterinário vai examinar, ele olha a mucosa, né? Ele olha a mucosa, ele olha a conjuntiva, para ver se a pessoa está anêmica, se ele está com um quadro de inflamação e assim por diante, né? Então, essa é o primeiro ponto. Nessa doença, muitas vezes, ou praticamente 100% das vezes, você tem essa inflamação desse saco conjuntival que nós chamamos de conjuntivite, né? Conjuntivite. Outro ponto importante que está ligado a essa doença é a córnea. A córnea, como vocês vão ver agora, ela começa na esclerótica, certo? Ela começa na esclerótica e fica no centro do olho. É uma membrana translúcida, certo? Translúcida, transparente, muito inervada, ou seja, chega muitos nervos ali, mas não chega muita irrigação, diferente um pouquinho da conjuntiva e da esclerótica, que tem muita irrigação. E por que é assim? Primeiro, ela é inervada para exatamente o animal reagir com uma reação dolorosa quando aquilo está atingido, né? Por outro lado, ele tem muito poucos vasos sanguíneos ali. Primeiro, porque se tivesse muitos vasos, ia ter dificuldade da luz passar por ali e formar a imagem, tanto que nós enxergamos como um animal enxerga, né? Então, se tivesse muitos vasos, ia dificultar. Então, basicamente, a córnea tem duas funções, né? A primeira função é proteger o centro do olho, né? O corpo ciliar, a íris e assim por diante, a parte interna. E a segunda é funcionar como um semifoco, né? Quando você vai ver de longe ou de perto. Então, ele ajuda um pouquinho a focalizar as coisas, né? Então, a córnea tem um problema, né? Ela, embora seja muito inervada, ela tem poucos vasos, e isso significa o seguinte: se você tiver uma infecção, as defesas que vão chegar pelo vaso sanguíneo vão ser muito menores, né? Vão ser muito menores, né? E quando você tem uma úlcera, por exemplo, a formação de uma ferida, como chega menos vaso sanguíneo ali, demora mais para cicatrizar. Então, geralmente, o que nós temos? Nós temos a chamada ceratoconjuntivite, cerato é a infecção ou a inflamação da córnea e a conjuntivite do saco conjuntival, né? Então,
tínhamos muito mais coisas para falar do olho, mas os pontos principais são esses. Professor, o que é esse olho rosa? É uma inflamação ou uma infecção, dependendo do caso, né? Tanto do saco conjuntival como da córnea, né? Que é esse conjunto de coisas que, num determinado estágio, fica o olho com aspecto róseo. Daí vem o nome popular, né? Olho rosa. Qual é o percentual de bovinos que acabam sendo atingidos por essa doença, professor? É comum, quando você confina um animal, às vezes um animal dá uma rabada no outro, ou ele tem uma perfuração por um espinho, por um capim, por alguma coisa assim, que você pode ter um caso individual, ou você pode ter em forma de surtos. E aí complica o meio de campo, né? Eu já atendi surtos que você tem 20% a 30% dos animais com o olho rosa. E quais são as causas, professor? O que leva a isso? Basicamente, eu diria que você tem 4 situações que podem fragilizar e provocar problemas nesses 2 órgãos, né, ou nesses 2 segmentos. O primeiro é trauma, que eu acabei de comentar, né? Que são as rabadas, as espetadas e assim por diante. Sim. O próprio manejo, às vezes, pode estar levando o animal a se machucar numa vacinação, uma coisa assim. Uma segunda situação é a questão da poeira, certo? Poeira é um certo irritante, né? Um certo irritante que vai ter. Uma terceira situação é a questão dos raios ultravioletas, né? Assim como a gente vai tomar o sol, né, e tem que se proteger da pele, inclusive os olhos, né, os animais também sofrem influência dos raios ultravioletas, que são maiores no período do verão, principalmente entre 11 da manhã até as 2 horas da tarde, né? Então, o animal, de uma certa forma, se tem sombra, ele vai buscar um certo alívio para a diminuição disso. Então, nós vamos comentar daqui a pouco que alguns animais têm mais problemas que outros, né? Algumas raças têm mais problemas desse problema da ultravioleta, que causa uma inflamação, do que outros animais. E da importância do bem-estar animal também, Bem-estar né, animal, professor? sem dúvida, está intimamente ligado a isso. E, finalmente, você vai ter a situação das moscas, que são irritantes. Algumas moscas, principalmente a mosca comum e a mosca dos estábulos, né, ela vem se alimentar, muitas vezes, da ramela que vai ter nos olhos, né, da própria lágrima, né, que tem... E, muitas vezes, ela pode estar levando o agente infeccioso, que nós vamos comentar que seria a 4ª causa, que é uma bactéria chamada Moraxella bovis, que é a causadora quando você tem quadros infecciosos. Você contou um caso de um lote de bezerros, né, que acabou ficando cego, né? Como é que aconteceu isso? Isso pode acontecer? Pode acontecer, principalmente em gado leiteiro, né? Em gado leiteiro, muitas vezes, eles fazem a chamada descorna. Você pode ter a descorna cirúrgica e pode ter a descorna química. E, nesse caso, eles usaram uma descorna química no botão, né, no botão onde vai ser formado futuramente o chifre, né? E eles colocaram potassa. Potassa, que é uma substância bem cáustica. E, geralmente, quando você coloca nesse botão a potassa, você coloca um tipo de uma vaselina para não vazar a potassa. Porém, eles não fizeram isso e soltaram os animais, os bezerros, numa área, num solário, só que choveu. E aquilo escorreu ou caiu num olho, se caísse nos 2 olhos, cegava os animais completamente. Foi uma das coisas mais tristes que eu vi, né? Muito triste mesmo. Quando é que o olho rosa é mais frequente? Mais frequente no verão do que no inverno. E aqui eu vou colocar nós estamos falando para o Brasil, né? Muito mais no período chuvoso do que no período seco. Por que eu não chamo de verão e de inverno, né?
Por exemplo, o inverno, para nós aqui no Sudeste e Sul, para a gente é frio, seco. Né? No Norte e Nordeste, né, inverno significa chuva. Certo? Então é exatamente o contrário. Então, no período das chuvas é mais frequente que no período seco. E a explicação é muito simples. No período da chuva, os capins, principalmente os capins que crescem para cima, né, os chamados capins cespitosos, né, o estilo colonião, os derivados do capim colonião, o mesmo do napier, às vezes espeta o olho do animal e o capim está mais alto nesse período. E também a questão das moscas e, finalmente, do raio ultravioleta. Então, você tem mais frequência no período das chuvas do que no período das secas. A boiada de confinamento está livre? Não. A frequência de problemas oculares, né, de olho rosa, né, no gado confinado, geralmente ocorre em forma de surtos e, às vezes, você tem que tratar 20%, 30% dos animais nesses quadros de inflamação, de infecção pelo olho rosa. Quais são os cuidados que se deve ter, professor? Bom, a primeira coisa, por que ocorre isso tanto em confinamento? Primeiro, porque você junta os animais muito próximos uns dos outros. Então, se você tiver, por exemplo, um animal que está com a bactéria, que está contaminado, né, que está com a doença, as próprias moscas podem se contaminarem e levar de um animal para o outro ou de um olho para o outro. Né? Então, você vai ter a influência das moscas, né, que muitas vezes no confinamento você tem que fazer um manejo dos dejetos, do esterco dos animais muito bem feito, porque senão você vai ter muito ataque de mosca, né? Inclusive mosca do chifre, né? Que pode estar causando isso. Então, confinamentos não é uma doença, eu não diria que é rara, relativamente frequente. Agora, existe algum bovino que é mais suscetível a essa doença? Existe. Tem uns estudos bem interessantes lá na terra do Tio Sam, né? Uns estudos que eles pegaram um grande número de animais e foram ver por que alguns animais tinham e outros não tinham. Né? Primeiro, as raças mais predispostas, que têm mais chance de terem, são a raça holandesa, as raças de origem europeia, as chamadas taurinas, do que os zebuínos. Né? Então, existe uma diferença racial. Por quê? Porque os taurinos são muito mais sujeitos à inflamação após os raios ultravioleta. São mais suscetíveis, eles têm mais chance de ter quadros inflamatórios, né, derivados disso. E outra coisa que eles estudaram nos Estados Unidos foi bem interessante, eu não comentei muito sobre a lágrima. A lágrima tem um papel fundamental na lubrificação do olho, né? A lágrima fica dentro aqui do saco conjuntival e, além do mais, ela lubrifica o olho e na lágrima saem anticorpos. E eles verificaram que os animais que tinham mais chance de ter a doença, geralmente os mais jovens do que os mais velhos, tinham uma quantidade de anticorpos contra a moraxella, contra essa bactéria, menor do que os que eram mais resistentes. Como é que o pecuarista conhece, assim, como é que ele pode verificar, né, os sintomas que vão começando assim, a acontecer com o bovino? Os primeiros sintomas, às vezes, passam um pouco batido, né? Mas os primeiros sintomas, o animal começa a piscar mais, né? Ele começa a piscar mais, ele começa a lacrimejar mais, certo? E o animal, de acordo com o que vai evoluindo, ele vai ficando um pouco deprimido e, às vezes, tem um palavrão aí, o blefaroespasmo, né? Que o animal fecha o olho e parece que fica contraindo o olho, né? Que ele sente dor, que a córnea está afetada e sente dor. E nós vamos ver agora, no próximo slide, né? O que acontece nessa primeira fase.
Então o animal, inclusive, pode ter uma pequena febre e pode diminuir a ingestão de alimentos. Vocês vão ver aí que a esclerótica desse animal está rósea, certo? Está inflamada. E no centro, onde a gente tem a córnea, vocês vão ver que ela está na parte de baixo como se fosse enfumaçada e num ponto central você vai ter uma úlcera. O que é aquilo? É uma ferida que não se fecha, certo? É uma ferida. Então você está tendo uma inflamação na córnea, uma ceratite ou, nesse caso, já uma ceratoconjuntivite, né? Então esse é o primeiro estágio. Às vezes começa num olho e passa para o outro olho. E aí a importância de você combater as moscas, né? Que a mosca pode levar de um olho para o outro. Continuando isso aí, então o animal já começa a ter uma pequena ingestão de alimento menor, né? Come um pouco menos, ele vai ter uma continuidade desse caso. Às vezes o animal volta ao normal, mas dependendo das causas, a coisa pode se complicar. E aí nós vamos ter o chamado olho rosa, que é na extremidade da córnea, vai ficar bem inflamado e vai ficar uma coloração rósea avermelhada. E outra coisa que chama atenção, e aí entraria os filmes de terror, né? Essa chamada opacidade de córnea. A córnea fica toda embaçada e nessa altura a úlcera que tem ali, a ferida que não se fecha, se amplia, né? Então essa seria a segunda fase do olho rosa. E se a coisa complicar mais ainda, você vai ter numa terceira fase, nas bordas da córnea, uma coloração mais vermelha escura e no centro, como se fosse um tipo de pus, que é uma fibrina, uma opacidade total da córnea. E nesse estágio, dependendo da coisa, ainda você consegue, em alguns animais, fazer com que os sintomas desapareçam e ele volta ao normal. Mas se continuar, o animal pode ficar cego. Pode levar à morte? Em casos muito excepcionais pode, mas geralmente não. Mas a cegueira mesmo, né? Mas a cegueira... que já vai trazer uma série de complicações. Uma série de complicações. Né? Nessa altura o animal já está comendo bem menos, ele vai procurar a sombra, né? Que o sol irrita mais, então o animal busca a sombra, e nisso aí ele perdeu muito peso. Se é uma vaca, vai diminuir a produção de leite para o bezerro e assim por diante. Como prevenir tudo isso, professor? Eu queria falar primeiro da prevenção, depois do tratamento. Sim. A prevenção é exatamente... A gente tem que lembrar as causas. Por exemplo, situações de trauma. Você tem determinadas plantas espinhosas que nascem invasoras na pastagem. Então, às vezes, aquilo é a causa. Então, você tem que trabalhar a pastagem para retirar aquela planta, fazer um tratamento mais gentil, principalmente quando dá lida. E da questão do raio ultravioleta, é muito importante você aumentar o número de árvores na pastagem, se não tem lugar para o animal se esconder, ou no confinamento usar um sombrite 50%. Né? E tem uma série de estudos mostrando que você fazendo uma área de sombrite, né, aumenta o ganho de peso, diminui o estresse térmico e reduz a frequência disso. E, em especial, você vai ter aí a questão do combate às moscas. Combate às moscas é chave, né? Principalmente quando você tem surtos. Né? Quando você tem surtos, você tem que saber retirar as dejetas, fazer compostagem. Em casos muito complicados, colocar brincos mosquicidas, né, no animal e assim por diante. E, como uma última possibilidade, é a questão da vacinação. Né? A vacina, ela funciona, doutor? Olha, embora exista até um apelo comercial, o grande problema é que a moraxela tem vários tipos.
e a vacina tem um ou outro tipo. Então, se por coincidência a moraxella que está atacando é daquele tipo, funciona. Se não for, não funciona. Então, geralmente as vacinas não têm um resultado muito positivo, né? Mas é importante vacinar, mesmo assim, para evitar. O ideal seria você fazer uma autovacina, que não é tão fácil, de você coletar dos animais amostras daquele tipo de moraxella e com aquela moraxella você fazer autovacina. Então você sabe que aquela moraxella, aquele tipo de moraxella, de bactéria, que está atacando, que é muito mais específico do que você aplicar uma vacina, já que existe mais de 10 tipos de moraxella, tá? Tem que saber exatamente que tipo. Que tipo que é. Agora, se o bovino já está doente, como tratar, doutor? Bom, o tratamento nem sempre dá resultados tão satisfatórios, principalmente em casos muito avançados, como vocês viram, né? Mas o tratamento geralmente é feito por agentes antimicrobianos, ou seja, antibióticos, né? Que pode ser em forma de pomada, pode ser em forma de spray, e dependendo da circunstância, você tem que injetar esse antibiótico, principalmente em casos mais avançados, né? E existe uma forma de você reduzir a quantidade de antibióticos, de você aplicar mais ou menos 1/10 da dose, e aí tem que ser um veterinário, no saco conjuntival. Então, uma aplicação toda especial que teria que ser feito por um veterinário, né? Muitos cuidados, então, né? Vários cuidados que teriam que ser feitos, mas higiene, controle da mosca, tudo isso. Então, para prevenção, a gente tem que sempre lembrar das causas. O que causa e como eu posso diminuir aquele efeito. Eu esqueci de comentar dois aspectos. Pois não. O primeiro deles é o seguinte: se você está num grande rebanho, por exemplo, no confinamento, primeira coisa, se um animal tiver a doença, imediatamente isole esse animal, porque é uma doença infecciosa. Nossa, ainda tem esse problema. Você tem que colocar num isolamento esse animal, porque senão ele vai ser fonte de infecção. Como é que ele transmite? Através... A própria mosca. Ah, da mosca. Da mosca, da própria mosca. Sim. Né? Então você tem ali o agente transmissor, né? Que facilmente pousaria num outro olho sadio e podia estar levando. Então tem que separar esse animal, né? Separar o animal e separar os animais que você vai tratar. Né? Tá certo. E só voltar com esse animal depois que ele estiver curado. Outro aspecto que eu acho que é importante é o seguinte: toda vez que você vai comprar um animal, certo? Você tem que examinar certas coisas, né? Então, logicamente que um bom observador vai ver que o animal, às vezes, já está com problema. Então, esse é o tipo de animal que você... Se ele piscar demais, né? Como você ensinou aí, exatamente, né? Ele já está com problema. Com as lágrimas, Por né? que você vai comprar esse animal e deixar ele no meio do seu rebanho? Então, essa que a gente chama de inspeção pré-compra Como é importante, é fundamental, né? O bom observador vai falar: esse animal está com problema. É mais ou menos a questão da verruga, né? Na verruga em bovinos, né? A verruga é causada por um vírus. Então, se você sabe que o seu rebanho não tem verruga, e se você está comprando um animal que está com verruga, ele pode estar contaminando ou infectando outros animais. Então, a pré-compra é fundamental. Com certeza. E daí a importância, né, professor, de estar sempre junto com o veterinário, né, na hora da compra. Sim, ou de alguém tudo. muito observador, muito observador. Olha, aí outra coisa, na compra, como a frequência é muito mais alta em animais taurinos, você evitar comprar animal despigmentado. Você vai ver que aquele animal que é meio albino, que tem as bordas dos olhos muito claras, esse animal tem mais risco de ter olho rosa do que outros animais. Só para terminar, não, claro, né, claro. Existem duas outras viroses que podem facilitar o surgimento desse problema. Ah, é? Que é a doença a diarreia viral, né, o BVD, conhecido BVD,
e a rinotraqueite. Às vezes em rebanhos em que você tem casos disso... Rinotraqueite, que seria que no nariz. Isso, é uma inflamação que dá na narina e dá na traqueia, certo? Que pode também ser causador. Que pode ser causador, pode ser um fator de que facilite, né? Então, nesses rebanhos, seria interessante também você vacinar e ter um controle dessas outras duas doenças, porque ela pode ser como se fosse uma porta de entrada para o surgimento do olho rosa. E muita atenção então, né, doutor? Sem dúvida. Muito obrigada, viu? É um prazer, né? E, meu caro pecuarista, esteja sempre atento à sua saúde, à saúde da sua família e certamente da sua boiada. Aquele abraço. E vou encerrando aqui, eu conversei com o médico veterinário e professor Henrico Ortolani. E chegamos ao final, então, de mais uma edição do DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no portal DBO e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e pela audiência. Eu fico por aqui. Até a próxima edição do DBO em Foco. Até mais.